Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos nesse vídeo retomar os nossos estudos sobre Grécia, tá? Módulo A9, 10, A11 e 12 do livro 3 de vocês. Então, nas próximas semanas, provavelmente a gente vai gastar aí, né? Essa semana, mais a outra e a outra, para poder fechar os temas referentes a esse assunto sobre Grécia. Antes da gente começar a falar do período arcaico, né, eu gostaria de relembrar com vocês aquilo que nós já estudamos sobre a civilização grega. Então, a civilização grega ela está dividida em 5 períodos: o pré-homérico, o homérico, arcaico, clássico, helenístico, né? Desses 5 nós já estudamos 2, que é o pré-homérico e o homérico, tá? Então eu vou revisar alguns aspectos desses 2 períodos para a gente poder avançar nesse novo conteúdo. Primeiro, período pré-homérico, também conhecido como minoico ou creto-micênico, é o período onde se desenvolve 2 grandes civilizações que serviram de base para a formação da civilização grega. A civilização cretense, na ilha de Creta, em volta do palácio de Knossos, uma civilização que vai ali, né, do ano 2100 a 1700 a.C., uma civilização que se destacou pelo comércio marítimo, pelo desenvolvimento da escrita linear A e B e também pelo governo, né, o famoso, até chegou a ser uma lenda, né, o famoso Rei Minos, um período de prosperidade, de riqueza, tá? Uma sociedade que, diferente das sociedades do mundo antigo de uma forma geral, a mulher desfrutava de uma certa autonomia, tá? Isso é um aspecto importante também que vale a pena ser lembrado. Por volta do ano 1500 a.C., né, 1700 por aí, houve um terremoto, né, um maremoto, um tsunami que varreu a ilha de Creta, destruindo a cidade e possibilitando a ascensão de uma outra civilização, que é a civilização micênica. Os micênicos, né, cuja principal cidade era a cidade de Micenas, eles absorveram boa parte da cultura cretense, inclusive a escrita linear A e B, os deuses e por aí vai, né? Micenas, diferentemente de Creta, exercia uma dominação sobre outras cidades. Creta dominava as cidades economicamente, Micenas dominava militarmente. Inclusive, um dos maiores conflitos do mundo antigo ocorreu justamente nesse período, né? A chamada Guerra de Troia. Aventura essa narrada por Homero, né? Escrita no período posterior, mas que aconteceu no período micênico. Por volta ali do século XII, 13 a.C., nós tivemos a invasão dos dóricos, né? Um povo guerreiro que introduziu a metalurgia do ferro e a cidade de Micenas ela desapareceu. A invasão dos dóricos, a violência dessa invasão faz com que os gregos fujam para cidades, fujam ali da Hélade, né, da parte continental da Grécia, busquem refúgio nas ilhas e no campo. Isso provoca o que a gente chama de primeira diáspora grega. A primeira diáspora grega ela marca o fim do período creto-micênico, o período pré-homérico, e marca o início do período homérico. O período homérico é a fase conhecida como Idade Média da Grécia. Devido à violência das invasões dóricas, a população foge para o campo, né? E o uso da escrita, o uso da moeda, o comércio, as cidades quase desaparecem, perdem a sua importância, né? Mas é nesse período que se forma a chamada sociedade gentílica. E aqui eu vou usar esse diagrama para você entender, né? Os gêneros se unem através de casamentos, né? E guerras, formando as chamadas fatrias. As fatrias se unem formando as tribos formam os demos e os demos formam a cidade-estado, a polis grega, no final do período arcaico, início
final do período homérico, início do período arcaico. Então, o período arcaico que nós vamos começar a estudar agora é o período da consolidação da polis, da cidade-estado grega. Uma outra característica, né? No final do período homérico, acontece o que a gente chama de segunda diáspora grega. Nesse processo de formação dos gênios, nós temos que destacar a figura do Basileu, que é uma espécie de rei, uma espécie de chefe, né? E no processo de divisão das terras, o Basileu ele vai privilegiar parentes e amigos. Consequentemente, você vai ter um pequeno grupo com muita terra, que são os chamados eupátridas, né? Os bem-nascidos, e aquele grupo que não tem terras, né? Que não tem propriedades, que são os tetas, né? Não é tetas, são tetas, que é a maior parte da população. Esse grupo que não tem terra vai buscar, né, novas áreas agricultáveis fora da Hélade, fora da parte continental da Grécia, formando o que a gente chama de segunda diáspora grega. A segunda diáspora grega, ela marca, portanto, né, o fim do período homérico e o início do período arcaico. Período arcaico é esse que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Como eu disse, a grande característica do período arcaico é justamente a consolidação da polis, da cidade-estado grega, né? Esse modelo de cidade-estado, ele é uma característica que marca muito o desenvolvimento da civilização grega. Você vai perceber que a cidade-estado ela possui uma economia, um sistema político, leis, costumes próprios. Mas o que mantém, né, a união, entre aspas, entre as cidades gregas é justamente a língua e a cultura. A língua, o grego, e a cultura, a religião politeísta, as divindades. Vou falar das divindades gregas mais adiante, tá? Existia uma forte rivalidade entre as cidades gregas. A gente vai falar da mais notória rivalidade entre polis gregas, que é a rivalidade entre Esparta e Atenas, porque são cidades que representam dois modos diferentes, né, de organização social, cultural, uma aristocrática, oligárquica, no caso de Esparta, e uma que nasceu aristocrática, mas que evoluiu para uma democracia, é o caso de Atenas, tá? Socialmente, a polis, nesse período, no período arcaico, ela era governada pelo rei, né? O Basileu, também chamado de Filo Basileu. Esse rei era apoiado pela elite aristocrática dona das terras, os chamados eupátridas. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento das cidades, essa diversificação social ela vai se tornando cada vez mais sofisticada até vocês ter outras camadas sociais que nós vamos falar daqui adiante. Um outro problema é que no período arcaico nós vamos observar um aumento considerável da escravidão por dívidas, né? Os pequenos agricultores, os tetas, os marginalizados, eles não vão ter como competir de igual para igual com os grandes aristocratas, porque o aristocrata, além de ter uma grande propriedade, tem muitos escravos para trabalhar. Então, consequentemente, isso gera uma escravidão por dívida, isso vai gerar problemas sociais graves, que nós vamos também trabalhar mais automaticamente. Como eu disse, mais para frente, né? Como eu disse para vocês, apesar de você ter uma unidade política autônoma, as polis mantinham-se, né, unidas através da cultura que mantinha a língua, né, e a religião, esse elemento de aliança cultural entre essas cidades, tá bom? Vamos falar do primeiro modelo de cidade, né? Que é a cidade de Esparta. Na verdade, cidade não muito, né? Esparta era mais um acampamento militar do que uma cidade propriamente dita. Eu vou explicar isso para vocês, tá? A cidade de Esparta, ela é um exemplo de cidade, como eu disse, que foi fundada de forma aristocrática e oligárquica, mas que não evoluiu para uma democracia. Portanto, desde o período arcaico até o período clássico, até o final da civilização grega, do período helenístico, Esparta se manteve da mesma forma, no mesmo sistema. Isso se explica se você observar a organização econômica, social dessa cidade. Esparta ficava numa região da Grécia chamada Lacônia, no Peloponeso, né? A Lacônia era uma das únicas planícies férteis, agricultáveis da Grécia. Eu disse a vocês que uma das características da civilização grega, né, em relação à sua geografia,
é o fato da Grécia ter um relevo extremamente montanhoso, acidentado, que inviabilizava a agricultura em larga escala. Isso não acontecia com Esparta. Então, Esparta era uma das poucas cidades que tinha ao seu redor uma grande quantidade de terras agricultáveis que podiam ser ocupadas, né? E a agricultura ele podia se desenvolver muito bem. Então, Esparta tinha uma economia baseada na agricultura, né? Ela não evoluiu como Atenas, que tinha uma economia agrícola e evoluiu para uma economia comercial. Esparta não, ela nasceu agrícola, permaneceu agrícola, entre aspas, morreu agrícola, tá? Como é que funcionava o sistema de organização social, político e econômico de Esparta? Esparta foi fundada pelos dóricos, aquele povo que eu falei, né, anteriormente, guerreiro, que invadiu a Grécia por volta do século 12, 11 a.C. A cidade de Esparta, né, quando os dóricos se estabeleceram na Lacônia, eles dominaram outros povos. Isso você vai perceber quando eu falar da estratificação social espartana. Então, o modelo de organização social de Esparta ele permaneceu o mesmo. Foi um legislador chamado Licurgo, né, que criou esse modelo. Primeiro, a terra ela pertencia ao Estado espartano, né? E é uma sociedade que tinha como principal traço da sua cultura a militarização extrema, tá? Então, a cidade em si ela possuía pouquíssimas construções, porque basicamente o cidadão espartano, o esparciata, ele passava boa parte da sua vida servindo ao exército. Para você ter uma ideia, né? O serviço militar em Esparta começava aos 7 anos de idade para os garotos. Começava o chamado agogê, né? O garoto era entregue então ao exército. Dos 7 aos 18 anos, ele passava por um longo processo de treinamento e aprimoramento das técnicas militares. Quando ele completava 18 anos, ele recebia uma tarefa que era sobreviver durante um ano sem os recursos mínimos, né? E no final ele inclusive tinha que assassinar um escravo, um ilota, né? Depois de completar toda essa tarefa, ele era incorporado ao exército espartano. Dos 18 anos até os 30 anos, o serviço era obrigatório. O sujeito não ia para casa, ele ficava no acampamento do exército, né? O dia inteiro, todos os dias, se preparando para a guerra. Caso ele chegasse aos 30 anos de idade, ele recebia do Estado espartano um lote de terra, uma esposa e escravos, né, e ilotas para poder cultivar a sua terra. E aí, a partir daí, ele tinha uma outra função, que era justamente dar origem às novas gerações de espartanos, né? Então, isso era só para os cidadãos, os esparciatas, os descendentes diretos dos dóricos, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a pirâmide social de Esparta. Dá uma olhada aqui. Os espartiatas ou esparciatas eram cidadãos espartanos, descendentes dos dóricos, né, que desfrutavam da administração política da cidade, podiam participar do exército, né, eles que passavam pelo agogê, por exemplo, tinham o direito a ter posse da terra, né, a terra pertencia ao Estado, mas recebia do Estado um lote de terra. Você tinha os periecos, e não eram escravos, né, comerciantes, artesãos, e os ilotas, que eram escravos, que foram os povos que foram escravizados pelos dóricos quando invadiram a península do Peloponeso e ocuparam ali a região da Lacônia, tá? Beleza? Então, esse é o cenário social, né? Então, quem tem privilégio, quem pode participar do exército, das decisões políticas, são os cidadãos espartanos, os espartiatas, descendentes diretos dos dóricos. Como eu disse, completou 30 anos, né? Voltando aqui, o sujeito então iria dar sequência, procriar as meninas. As mulheres também passavam por uma espécie de agogê que começava com a menarca. Quando a menina, né, na adolescência, ela tinha sua primeira menstruação, ela era levada para o campo de treinamento das meninas, onde ela tinha sua forma física aprimorada, justamente para ser uma mulher saudável, para dar à luz a soldados espartanos também saudáveis, né? Então o homem se casava com uma mulher que ele nunca tinha visto na vida. Esse negócio de querer, eu amo o sujeito. Não, no mundo antigo isso não existe. Beleza? No próximo vídeo a gente vai continuar falando das estruturas espartanas. Tudo bem?